Muito bem, já estamos de volta com o TV News e a Gazeta de Alagoas trouxe neste fim de semana uma reportagem que informa sobre os cortes na educação, cortes que atingiram em cheio a Universidade Federal de Alagoas e também o IFAL, o Instituto Federal de Alagoas. Esse assunto se tornou polêmico, repercutiu muito no meio acadêmico e agora nós vamos falar via Skype, com muito prazer, com o professor Gabriel Magalhães, ele que é professor do IFAL. Professor, muito bom dia, é um prazer falar contigo. Eu queria primeiro ouvir as suas considerações iniciais sobre toda essa crise que, inevitavelmente, atingiu os cofres também do Ministério da Educação. Bom dia, professor. Bom dia, agradeço a disponibilidade para a gente debater um tema tão importante, né, candente hoje para a sociedade alagoana e brasileira de maneira geral, né. Dizer inicialmente que o orçamento do Instituto Federal de Alagoas, mas dos IFES de maneira geral, desde 2015, com o início da política de austeridade fiscal, que eles vêm sofrendo cortes, né, sucessivos, né, se acentua significativamente no ano passado, e esse ano, já diante de um orçamento bastante enxuto, né, nós tivemos agora no mês de maio, mais um corte linear de 15%, o que está tornando a viabilidade dos institutos federais praticamente inviáveis. Isso sem levar em consideração que nós temos vários campos do Instituto Federal de Alagoas hoje que sequer têm infraestrutura própria, como campus, né? E a gente teve cortes da ordem de 40%, já de um patamar muito rebaixado, mas esse ano mais 40%, na infraestrutura, no chamado capital, o que torna sombrio aí qual vai ser o futuro de campos como Rio Largo, campos como Coruripe, dentre outros que até então estão em locais cedidos, em escolas municipais, estaduais ou qualquer outro local. Então, o cenário é bastante preocupante e a gente precisa de que a comunidade tenha clareza da necessidade de nós defendermos esse patrimônio, que é o patrimônio do que a gente chama da rede federal, né, de educação básica, profissional e tecnológica, que está em xeque no momento atual. Professor, no atual momento em que a crise política se mistura com a economia do país, dá para falar, infelizmente, até em fechamento de cursos ou isso é precipitado no seu entender? Veja, a gente tem que distinguir a rede federal de educação básica, profissional e tecnológica das universidades federais. Por mais que sejam todas de ordem federais, é óbvio que as universidades têm um histórico, né, têm um peso social, né, um status muito mais relevante do que a rede federal, que não tem 10 anos. Né? A chamada rede federal ela foi instituída a partir de 2008, passou por um processo de crescimento e não tem, digamos assim, o status das universidades. De modo que, num cenário desse, de uma austeridade fiscal suicida, a gente fica com um risco claro de que no próximo período alguns campos sejam fechados ou a própria natureza dos institutos federais sejam modificados. Porque os institutos federais, só como a gente concebe hoje, não são os mesmos dos seus antecedentes históricos dos anos 90. Hoje é uma instituição que se propõe a fazer ensino, pesquisa, extensão, né? Então tem um arcabouço legal muito maior e isso está seriamente ameaçado. Ainda mais agora com essa reforma do ensino médio, que tem uma veia, vamos dizer, muito tecnicista e corre-se o risco dos institutos federais restringirem o seu arcabouço legal de atribuições e, ao mesmo tempo, passar a se assemelhar muito ao Sistema S, que é um tipo de ensino eminentemente mercadológico e que contrasta muito com o que está previsto na legislação para a rede federal, da qual os institutos federais são parte. Então é fundamental, ouvindo as suas palavras, a sua avaliação, professor, que haja de fato uma união da sociedade no sentido de defender algo tão importante que é a educação, né, professor? Não, com certeza. Está provado que vários dados estatísticos saíram de que a rede federal
ela tem índices bastante superiores ao ensino médio regular das escolas públicas estaduais, né? A gente fala isso não com ar de superioridade, isso é só um demonstrativo de que a rede tem uma qualidade melhor, tem profissionais melhor qualificados e remunerados, deve-se frisar isso, a remuneração dos profissionais é algo importantíssimo para isso, e tem uma perspectiva de ensino integrada, né? Ou seja, a pessoa, né, o cidadão, o estudante que entra lá para se qualificar em qualquer ramo profissional, isso não está vindo em prejuízo da qualificação dele para o ensino básico. Muito pelo contrário, ele tem a mesma carga horária de todas as disciplinas de qualquer estudante de escolas públicas estaduais ou até da escola privada. Por isso que nós temos indicadores tão importantes, né, e que nós temos que garantir, vamos dizer assim, essa reserva de qualidade, que é os institutos federais, na perspectiva de nós ampliarmos essa qualidade para todo o ensino público estadual e municipal, porque infelizmente hoje os institutos federais ainda são ilhas, né? E até essas ilhas correm o risco de naufragar, né? Serem aí submersas por essa política suicida, alguns autores chamam de austericídio, né? Que é praticamente uma austeridade que leva ao suicídio de um projeto de país, de um projeto popular, ou qualquer coisa do tipo. Então, o envolvimento dos servidores, dos professores técnicos, dos estudantes e da comunidade em geral é fundamental para nós conseguirmos reverter essa tendência que está posta aí por esse governo, por nós considerado ilegítimo. Professor, eu quero agradecer demais a sua entrevista. Eu estou conversando, gente, com o professor Gabriel Magalhães, professor do IFAL, que está fazendo uma análise muito sincera do atual momento dos cursos federais, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem sido corte atrás de corte e isso já prejudica o estabelecimento, até mesmo físico, em locais onde havia previsão até de uma instalação física de um prédio, isso foi adiado, a gente espera que isso seja retomado. E, professor, só para a gente fechar, em Alagoas, como a gente precisa do IFAL, né? Realmente a gente precisa muito, por isso que a gente não pode deixar de acompanhar esse caso e tem aqui o compromisso da TV Mar de sempre estar atento a tudo isso. Com certeza, é aquilo que eu tinha dito, né? Dentro da média da educação pública estadual no Brasil, os IFES se configuram como ilhas de excelência, né? E em Alagoas, com toda a precariedade que nós temos nos índices educacionais, os institutos federais, onde eles se montaram, com todos os percalços que existem, as deficiências infraestruturais dos campos, ainda assim você tem um corpo docente, de técnico bastante comprometido, né, bem remunerado, e isso reverbera nos índices educacionais, né, em estudantes que ascendem para o ensino superior. Tudo isso não é à toa, é em razão de que há condições mínimas objetivas para que a qualidade se efetive e ela vai se reverberar em dados, em acesso ao ensino superior e, inclusive, no mercado de trabalho. Então, esse patrimônio é o que a gente conclama aqui, que todos que estejam assistindo defendam, porque não é só uma tarefa dos servidores, é uma tarefa da sociedade como um todo, de todos aqueles que têm um sonho democrático de que a educação seja de qualidade e para todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade pela entrevista. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer falar contigo. Felicidades, excelente semana para o senhor. Muito obrigado pela participação. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com o professor do IFAL, o professor Gabriel Magalhães, dando este depoimento extremamente interessante, sincero da atual situação. Nós vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa questão e, é claro, traremos outras entrevistas e outras reportagens sobre este tema.